Olá, Fera Gigé, tudo bem? Estou aqui, professor Leonardo Carrasco, da equipe de Biologia, em parceria com o professor Heraldo Bellarmino. Iremos fazer uma breve, mas importante explanação de tudo aquilo que a gente achou de mais relevante nessa prova da UPR. E Heraldo, o que você achou, contexto geral dessa prova? Bem, a prova foi legal, foi bem distribuída, fazendo uma ressalvazinha com relação a alguns assuntos que eu gostaria de ter visto na prova, como bioquímica e citologia, organoides. A gente observa que carregou um pouquinho no assunto e faltou um pouquinho no outro, mas assim, de maneira geral, teve uma boa distribuição. Então, boa parte do assunto foi cobrado. A zoologia, a gente viu aí 3 questões, onde poderia ter dividido, colocado um pouquinho sobre, como eu disse, bioquímica e citologia, organoides, mas, de uma maneira geral, a prova foi bem distribuída. Na verdade, a gente percebe que bioquímica, né, a parte citológica, toma muito tempo do professor em termos de explicação. É um assunto abrangente, requer um certo tempo de preparo do aluno, mas nós verificamos que, de forma geral, a prova constituída por 20 questões, ela apresentou um nível percentual mais abrangente na parte de zoologia. E tem algumas questões de destaque que a gente queria comentar com você, Fera Gigé. Veja só, a questão de número 3 é uma questão que fala sobre o assunto de bioenergética, uma questão que a gente trabalhou em sala de aula de forma completa, a comparação dos processos energônicos com exergônicos, e caiu uma prova justamente sobre fotossíntese. Isso. Então, uma questão que a gente poderia comparar com o processo respiratório, uma questão abrangente, que requer um certo tempo de preparo, mas que tanto na parte teórica quanto na revisão que a gente teve nessas últimas semanas, foi contextualizado e caiu na prova, né? Exatamente. Tem algum aí destaque, Heraldo? Olha, eu gostei assim, do nível como as questões vieram. A questão falou sobre a origem da vida, falou sobre Pasteur. Muito boa também. Retomou os conceitos de uma maneira interessante, foi bem elaborada. Gostei das questões de genética, acho que as questões de genética estavam dentro do contexto. Foi bem distribuída a parte de genética. Parte genética molecular, a questão que fala um pouco sobre núcleo, cromatina, aquela questão lá que fala sobre os genes olfatórios, a questão número 4. Tá? Ela fala sobre a questão de eocromatina, heterocromatina, quem é ativo, quem não é, a ideia da ativação gênica. Então, assim, foi uma questão bem elaborada, bem interessante. Tá? O nível não foi muito alto, também é uma questão que fala sobre biopolímeros. Tá? Outra questão que usa os conceitos de retirada do gene de interesse, clonagem do gene, foi bem interessante, eu gostei. Essas 2 questões de genética eu achei bem elaboradas, eu gostei muito da forma como foi explorado o assunto. Outra que a gente pode destacar é a questão número 10, que é uma questão que fala justamente sobre botânica, né? Um assunto que os alunos às vezes temem, porque tem muito conceito diferenciado, mas foi uma questão fácil, que é uma questão que fala sobre a parte histológica do vegetal, sobre o suber, que é uma camada de proteção morta que esse vegetal tem. Trabalhamos em sala de aula, revisamos e caiu na prova. É aquela ideia lá do crescimento secundário, abordado que é perceptível em plantas dicotiledôneas, né? Da gente vê felogênio, feroderme para dentro, o suber para fora, o suber dando origem aí àquele tecido morto, que vai substituir a epiderme e que forma a cortiça, como é cobrado na questão de número 10, não é isso? Isso. Bem interessante. Teve também a questão sobre, eu achei uma questão básica, simples, que falava sobre monocotiledônia e dicotiledônia. Era aquele conceito que o aluno tinha que ter, né? Aquele conceito básico que o aluno deve ter. Né? Ele não tem como avançar em botânica sem se ele não souber essa diferenciação. Exatamente, e aí a gente normalmente dá isso na base, né? Quando a gente começa a botânica, visto que é uma coisa que não se usa muito mais, né? Mas assim, é um conceito básico, né? Dentro da sistemática fica meio complicado falar isso, mas em termos de morfologia é interessante, né? Então, coisa que o aluno tem que ter. Outra questão interessante que chama a atenção de você, Fer, é a questão 14, que fala justamente sobre o programa de saúde, especificamente sobre uma virose muito conhecida por todos, que é o HPV. O papilomavírus, tá bom, que se multiplica tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. É uma questão abrangente, é uma questão que foi batida em sala de aula. A gente falou até sobre os métodos preventivos para evitar que essa doença se erradique dentro da população, e que foi questionada em prova, uma questão muito bonita, que fala justamente sobre o sintoma clássico provocado pelo aparecimento do HPV. Aí, mais uma ressalva para a gente finalizar, com relação ao programa de saúde, ainda pegando o link da virose, foi cobrado sobre leishmaniose, né, envolvendo a questão ambiental, bem interessante a forma de abordagem, e a questão falava sobre esquistossomose, aqueles assuntos que a gente sempre vinha falando, pegando um linkzinho aí, né, na ideia, né, e lá no finalzinho da prova a gente ainda teve uma questão que falava sobre ecologia, espécies invasoras, e a gente viu aquela questão de espécies exóticas,
E aí foi meio que girando em torno de um tema mesmo. Né? Então a prova foi, de uma maneira geral, bem distribuído. O conteúdo estava dentro do que a gente esperava, não teve nenhuma grande surpresa na prova. E muito feliz porque a gente tem certeza que o Fera GG foi preparado para essa prova, sim, tanto na parte teórica quanto na parte prática, então nós temos total certeza que vocês vão conseguir atingir o sucesso, né, Com professor? certeza, sem dúvida. Grande abraço para você. Okay.